Parou. Opa! Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, final de semana aí nas bocas, final de semana começando. Mas também é dia de Blitz Conjugal. Aleluia! Você que está nos assistindo aí, que você entre com o pé direito aí no seu final de semana. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe toda a sua família. Eu sou o pastor José Luiz. Eu sou a missionária Cássia, boa noite. Boa noite, nós pertencemos ao Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus, Ministério Vida e Paz, uma igreja unindo famílias. E o Ministério Vida e Paz é que fica ali no bairro de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, né, na rua Licínio Barcelos, número 129. E a gente trata de famílias, né? A gente cuida de famílias. E Deus colocou no nosso coração essa questão da Blitz Conjugal. E a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira aqui com você. Você que tem interesse em melhorar cada vez mais aí, junto com a sua família, assista Blitz Conjugal. E aí, gente boa, hoje o tema tá forte. O nosso tema hoje é estabelecendo prioridades. Por isso que nós estamos de máscara, né, amor? A gente resolveu dar uma inovada hoje, né? E a gente precisa, antes de entrar no tema, precisa fazer uma pergunta para você. Qual é a pergunta? A máscara é uma prioridade Na sua vida? nos dias de hoje? Tem sido uma prioridade na sua vida? Tem sido, né? Às vezes sim, às vezes não, porque eu saio diariamente, né, para exercer meu trabalho, eu trabalho na rua. E o que eu mais vejo são pessoas que estão se descuidando, que passam aí o dia a dia trabalhando, convivendo um com o outro, e é normal quando você fala, né? As secreções ali saem, né? A saliva, você fala, você transmite, né? Saliva. E assim, eu vejo muitas pessoas sem a máscara. E o álcool gel? Tem um álcool gel aí? Tem álcool gel também, né? É prioridade. Tem que ser, né? Aqui, assim. Ó. Nos dias que vivemos, esses dias aí que a pandemia ainda está batendo a porta, porque a gente vê aí diariamente, né? Não está mais como antes, porém, vítimas ainda são, ainda acontecem vítimas, né, dessa pandemia. Então, assim, a máscara, o álcool gel, é uma prioridade. Os cuidados, né, consigo mesmo e para com o outro passa a ser uma prioridade nos dias de hoje. Quem está ligado, quem está atento, né, e respeita, né, até respeitar o próximo, né, sim, o outro, sim. Porque se respeita e respeita o próximo. Porque, né, se você vai a algum lugar e se você não estiver com máscara, você está proibido a entrar naquele estabelecimento. Estabelecimentos comerciais proíbem, sim, né? E nas ruas também, se você está sem máscara, alguém te olha de cara feia, então você precisa respeitar até o outro, até porque tem que respeitar o outro, né? Então todos nós de máscara ficam assim, parece que nós estamos mais protegidos, né? Só que nós não vamos falar sobre isso nessa noite, né, amor? Nós vamos falar sobre as prioridades, né, diante do povo de Deus. Nós não vamos, na realidade, ficar mascarados, né? E falar sobre máscara, né? Isso aí foi só um quebra-gelo, né? A gente tem assim, toda sexta-feira a gente tem explicado a questão da Blitz Conjugal. Você que nos acompanha sempre sabe por que o nome Blitz Conjugal, né, é esse. Hoje a gente não vai falar disso, a gente tem falado sempre. Semana que vem a gente fala de novo. E o tema que a gente, normalmente a gente começa a falar, a gente busca temas assim, entre aspas, complicados, né? Mas a nossa questão, o nosso objetivo é descomplicar. Descomplicar. É facilitar. Né? E como a minha esposa Cássia falou, o tema de hoje é estabelecendo prioridades. Né? E como a gente pauta todos os nossos assuntos na Palavra de Deus, eu queria que você tivesse sua Bíblia aí. Se você não quiser abrir, não tem problema, mas escute comigo ou leia comigo, né? O que está escrito ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33.
Diz assim a palavra de Deus: portanto, buscar em primeiro lugar, né, prioridade, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, né, vos serão acrescentadas. Amém. Que versículo interessante, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas, né, que são o afã do dia a dia, vos serão acrescentadas. Está lá. Você conhece essa passagem, é a referência nós te passamos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E a gente, né, no nosso dia a dia aí, tratando de vidas, né, sou pastor, ela é missionária, e a nossa igreja lá cuida de vidas, e a gente está inserido nesse ministério de casais, né, nesse ministério de família, e a gente, ao longo aí de 10, 12 anos, a gente tem cuidado, né, de famílias no curso Casados para Sempre. A gente tem tido assim muitas experiências nossas particulares, porque a gente aprende, quando a gente trata de outras vidas a gente aprende, e a gente tem assim ouvido uma série de coisas e tem tentado passar para vocês, né, aquilo que a palavra de Deus diz, não o que a gente diz, mas o que a palavra de Deus diz. E normalmente quando você pergunta para os casais dentro da igreja, tá? A gente está falando casais nível de igreja, sobre a prioridade, né, ou seja, sobre o primeiro lugar, as mais variadas respostas a gente ouve, né? As mais variadas respostas a gente ouve. Aí as pessoas dizem assim, ó, em primeiro lugar vem a igreja. Não, em primeiro lugar é a família. Não, em primeiro lugar é o meu trabalho. Aí pergunta o outro, quer fazer uma média? Não, em primeiro lugar é minha esposa. Dentre esses exemplos que nós demos aqui de respostas, né? Qual você que está nos assistindo aí, qual que você acha que é a correta? Qual é a correta, meu amor? Não, assim, vamos perguntar para eles, né? O que eles acham? Do que é comenta aí, vai escrevendo aí, vai falando aí, o que você acha que é prioridade? Dentro desses exemplos que nós citamos, igreja, família, trabalho, esposa, e você quiser até fugir desses 4 aqui, falar mais, você bota aí. Se quiser colocar o futebol, né, o jogo, porque assim... O cachorro. Porque assim, cada um tem uma opinião, né, formada sobre o que é prioridade, que vem em primeiro lugar na sua vida. E nós vamos falar à luz da palavra de Deus, né? O que nos mostra, né, a palavra de Deus. O que é o certo. Acho que você já desconfia quem é o primeiro lugar na nossa vida. Aquele que tem um discernimento entende que o primeiro lugar, assim, por incrível que pareça, não é, embora todos esses aqui que nós estamos são importantes, esses 4 aqui que nós estamos são importantes, mas o primeiro lugar não está em nenhum desses aqui. Não está. Né? E assim, deixa eu falar dos homens, né? Quando nós, maridos, né? Vamos lá, maridão, você que está assistindo aí, gente boa. Você que é o cabeça aí, o líder da tua casa, né? Quando nós, maridos, passamos mais que o tempo necessário, né? Quer seja na igreja, né? Ou, de repente, vendo uma programação de televisão, lendo um jornal, né? Hoje em dia, ler jornal saiu de moda, né? Hoje em dia a gente tem a internet, enfim. Fica tempo na rede social, fica um tempo ali navegando na internet, fica um tempo vendo a programação, de domingo de manhã, todo mundo odeia o Cris, né? Uau! E assim, ou de repente no seu trabalho, você que quer dar uma qualidade de vida boa para sua família, isso não é errado, mas você passa muito tempo no seu trabalho fazendo hora extra, né? Significa que mesmo sem você perceber, olha só, você tem alguns exemplos aqui, né? Você que passa mais tempo no trabalho, você que passa mais tempo navegando na internet, vendo um programa de televisão, né? Você sem perceber, fazendo essas coisas, né? Você está se afastando, né, da sua esposa e colocando outras coisas, né, outros interesses no lugar que é dela, né? E mesmo assim, a esposa não está em primeiro lugar. Eu citei isso aí para você ter uma ideia, mas mesmo assim a sua esposa não está em primeiro lugar. A ordem correta é essa aqui, ó.
Em primeiro lugar, irmãos, vem Deus, né? Exatamente. Porque sem Ele, sem Jesus Cristo, né? Sem o Espírito Santo, sem a Trindade Divina, a igreja, o trabalho, a família fica sem sentido. Então, em primeiro lugar, estabelecendo prioridades. A sua prioridade tem que ser Deus. Até porque o crente ele não funciona, né? Se ele não colocar Deus em primeiro lugar, né, como chamada, como primícia na sua vida, o crente não vai funcionar bem. Senão, porque se Deus não tiver... Não tem como ele funcionar. Se Deus não tiver na primícia, as outras coisas não vão... Vão desandar. Não tem um controle das outras coisas. Não é isso? Porque nós precisamos entender e colocar o Senhor primeiramente, antes de tudo em nossas vidas. Não tem jeito. Você, para que nós possamos ser felizes, sim, né? E colocar os demais nos seus próprios lugares. Como nós lemos, as demais coisas serão acrescentadas. Isso. Não é isso? Você é varão de Deus aí que é ativo na sua igreja. Diácono 01, você que chega, é o primeiro a chegar e o último a sair. Tem a chave da igreja, o culto começa domingo 18h30, 17h30 você está lá com a sua família, abriu a igreja, viu o que estava pegando, tudo lá. Aí depois do culto abençoado, o pastor tem que fazer uns 2 ou 3 gabinetes, você sai da igreja às 11 horas da noite. Está errado isso não, varão. Está errado não. Se você tem isso no seu coração, continue fazendo da melhor maneira possível. Só que a tua prioridade não é a igreja, a tua prioridade é Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, que essas coisas vão ser naturais na sua vida. Então tá, primeiro lugar Deus. Segundo lugar, aí sim, vem a sua família. Vem a sua amada esposa e os seus filhos. Nessa ordem, sua esposa e os seus filhos. Tem que ser nessa ordem. Aí, em terceiro lugar, vem o seu trabalho, porque é do seu trabalho que vem o sustento da sua casa, que vem a subsistência da sua família, né? Que os recursos chegam através do seu trabalho. Então, assim, faça o seu melhor na sua família, no seu trabalho, né? E em quarto lugar é que vem a igreja, varão e varoa de Deus, né? A gente não está falando aqui só para o homem ou só para a mulher. A igreja então, não está fora. A igreja não está fora, mas ela está em quarto lugar. Então, recapitulando, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família, esposa e filhos. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, igreja. Glórias a Deus. Decorou. Essa é a prioridade. Decorou e não é só decorar, tem que pôr em prática, gente boa. Porque nós precisamos entender uma coisa, que a igreja só é edificada, a igreja, né? A igreja enquanto instituição, ela só é edificada se houver edificação das famílias. E como é que você edifica a sua família? Tendo contato tete a tete com Deus, né? Quando não há uma lista de prioridades sabiamente estabelecidas, gasta-se tempo e energia em direção errada. O teu foco passa a ser errado. Você tá empenhando ali tua energia, tua energia, né? Teu tempo numa direção errada. Você tá remando contra a maré, sem produzir aquilo que é essencial para nutrir a sua vida conjugal. Agora deixa eu ficar quieto, deixa ela falar um pouquinho. E aí, meu amor? É assim, porque tem uma pessoa, né, um ser que é o diabo, que vai fazer de tudo para você não colocar Deus em primeiro lugar. Com certeza. Para quê? Para que ele possa te manipular nas situações, no restante das situações, né? E assim, o primeiro mandamento diz o quê? Né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não é isso? Então tem alguém que vai jogar contra você, né? Vai jogar sujo com você, o inimigo das nossas almas, para que você não pense dessa forma e não põe em prática dessa forma, que você busque Deus primeiramente, antes de tudo. E sobre o que você estava falando, são prioridades erradas, né? Porque se você não colocar Deus primeiramente na sua vida, as prioridades estão erradas. Porque não está na classe, na ordem, né? Você pula etapas, né? Pula etapas. Na realidade, você está pulando etapas, né?
E hoje nós temos uma modernidade aí incrível. Facilidade, né, para tudo. Tudo muito fácil, tudo muito prático, né? E mesmo assim, as pessoas não são felizes. Você acredita? Por que será isso? Por que será? E aí? Porque as prioridades estão erradas. Não estão, isso aí. Estão invertidas, não estão como Deus preparou para que o homem, né, cumprisse as etapas de acordo com a vontade de Deus. A sociedade em que a gente vive, né, em si, é uma sociedade com valores. Infelizmente, eu não falo isso com alegria. Nós é que precisamos de ajuste, não é? Valores Porque invertidos. O errado passa a ser certo, né? O Isso. certo passa a ser errado. Então, assim, a gente precisa, como você falou, de ajustes e ter o discernimento pautado aonde? Na palavra de Deus. Porque nós é que precisamos de ajuste, de ajustar a nossa vida, porque Deus já fez a parte dele, né? E fez perfeitamente e continua fazendo. Então, Não negou o filho, né? Não Isso. negou o filho. Só depende de nós termos esse ajuste, porque nós temos esse ajuste nas mãos. Basta nós queremos usá-lo e colocá-lo, né? Deus acima de todas as coisas, em tudo, primeiramente, para você ser feliz. Porque ser feliz é importante. Você ser feliz é importante porque toda a sua família, né, as demais coisas irão bem. Porque você está fazendo conforme a vontade de Deus. Isso é uma chave para você, né? Viver aqui, né, nessa terra, né? Os dias que você tem aqui, que você viva bem. Infelizmente, como a Bíblia diz, os dias são muito maus, né? E a gente precisa, né, dentro do nosso seio familiar, ter as prioridades corretas, porque senão é como a gente falou no início, a gente inverte, né? A gente dá o devido valor, a gente valoriza algumas coisas que não são para valorizar, né? Não que essas coisas não tenham importância, né? Não que essas coisas não sejam importantes, mas a gente começa a inverter, a gente começa a dar importância maior para determinadas coisas, quando a ordem correta é aquela que nós falamos. Porque vai se tornar fácil para você, como se tornou fácil para mim um dia, né? Que eu não entendia, eu já estava na igreja, já era cristã, mas eu não entendia essa organização na minha vida, né? Na minha vida espiritual, na minha vida familiar, com relação ao meu trabalho e tudo isso. Eu não tinha esse discernimento, né? E alguém me deu uma luzinha, né? E foi bom demais, porque depois que eu coloquei a dosar, né, as coisas conforme a palavra de Deus, colocando o Senhor primeiramente na minha vida, eu tive paz, né? Eu recebi de Deus, eu tive uma recompensa quando eu ajustei a minha vida. Porque esse é o caminho, né? Porque é o certo. Não adianta você colocar os seus estudos na frente, né? Não adianta você colocar os seus amigos na frente de Deus. Não adianta você colocar o seu esposo, a sua namorada, o seu noivo. Não adianta. Não adianta. São valores que estão sendo invertidos, né? A coisa não anda. A gente coloca em primeiro lugar a Deus e, como nós lemos aqui em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu vou ainda muito além, né? Vou muito além porque existem milhões de pessoas, né, que vão à igreja uma vez ao domingo e não tem Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Existe milhões, muitos, né? Ainda estão perdidos sem saber realmente como fazer aquele ajuste que nós estamos falando aqui. Ou seja, o seu norte tem que ser Jesus. Muitos não são felizes porque Deus está preso na agenda de alguém, né? Às vezes a pessoa coloca Deus na agenda. Vou agendar Deus aqui porque nesse horário aqui eu vou para Deus. Eu sou de Deus, né? E não é assim. O Senhor não é para estar na nossa agenda com hora marcada. Pelo contrário, né? Ele é prioridade nas nossas vidas e ocupando o primeiro lugar, né? Porque Deus é vital
Deus é vida, Deus é vital. E Ele é a nossa prioridade. E quando nós entendemos isso, né? O cristão entende isso, você passa a liberar, né? Você permite que Deus libere, né? As bênçãos para a sua vida, porque quer que Deus fique feliz, super feliz com você, é quando você coloca Ele em primeiro lugar. Dá o primeiro lugar a Ele. Dá o primeiro lugar para Ele. Dá o primeiro lugar a Ele. Dá porque Ele precisa. Mas porque ele é pai, todo pai quer ser amado, né? Mas eu sou falho, eu não tenho assim, eu tenho atitudes ainda que perigam, como é que eu vou dar o meu primeiro lugar a Deus se as minhas atitudes são falhas, se eu peco? Vamos falar de Davi um pouquinho? Vamos. Né? Vamos sim. Davi, por que Davi não perdeu o título do homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele colocava Deus em primeiro lugar em tudo que ele fazia. E nós sabemos disso, né? Ele pecou, ele errou, ele fez um bocado de besteira, colheu os frutos, logicamente, do pecado, né? Depois que ele adulterou, depois que ele armou aquele complô contra o marido de Batseba. Mas ele, em todo momento, ele tinha ali o seu apego com Deus, ele dava o primeiro lugar a Deus. Então, assim, não permita que nada roube a tua intimidade com Deus. Não permita que ninguém venha te dar sugestões que você não pode dar o primeiro lugar a Deus por conta que você falha nisso ou naquilo. Sabe por quê? Porque eu também falho. Eu sou um pastor e eu também falho. Ela é uma missionária, mas também falha. Sabe por quê que nós falhamos? Porque corre sangue nas nossas veias, nós somos humanos. Nós não atingimos aquela maturidade ainda de varão perfeito porque nós não estamos na glória. Nós só vamos chegar nessa maturidade quando nós estivermos na glória ao lado do nosso Pai. Então, assim, tenha certeza de uma coisa: a tua prioridade tem que ser Deus. E falando em Davi, se eu tivesse um filho, eu colocaria esse nome de Davi, porque eu acho lindo. Colocou Daniel, se tivesse Coloquei outro. Daniel, né? Mas se tivesse eu colocaria Davi, porque é lindo. Mas vamos lá, falar um pouquinho de Davi. Então eu acredito, conforme você estava falando, dando continuidade sobre Davi, da Bíblia, né? Que... Vou só mandar um beijão para minha tia Célia, lá de Araruama, tá assistindo a gente. Tia Célia, beijo no seu coração, dá um beijão no coração do tio Ricardo aí. Irmão Edson Silvestre está sempre com a gente também, tá aí, ó. Beijão no seu coração aí. Então, Davi entendia, né? E valorizava o sentimento de Deus para com ele. E a gente entende que Deus é ciumento. Deus sente ciúmes da gente. Aí você pode me falar assim: irmã Kátia, por que Deus é soberano, é perfeito, Deus é amor, vai sentir ciúmes de nós? Deus sente ciúmes de nós sim, eu vou te dizer por quê. Porque Deus sempre te coloca em primeiro lugar. Ele sempre está com você na sua mente. Você está sempre na mente de Deus. Aleluia. Deus sempre te coloca em primeiro lugar. E Deus, em todo tempo, estará sempre pensando em você. Estará sempre pensando em mim. Estará sempre pensando em você. Olha aqui tudo. É tudo. Então, Deus sente ciúme sim, porque Ele te dá toda a prioridade. Porque a todo momento você é dele. Ele cuida de você a todo instante. Todo passo que você dá, ele vai estar ali com você. Você está dormindo, ele está cuidando de você, né? Você está fazendo, está trabalhando, está dirigindo, ele está cuidando de você. Com certeza, com certeza. Ele tem você em mente. Ele nos tem como prioridade. Então, né? eu já terminei eu já falei. Ele nos tem como prioridade. Nós precisamos tê-lo como prioridade. Ele te coloca como prioridade. Você que está aí nos assistindo, você é prioridade para Deus. Você está nos pensamentos de Deus. Você está nos sentimentos de Deus. Isso é tudo. E como nós vamos retribuí-lo? Né? De que forma?
da mesma forma. Porque quando você recebe um presente de alguém, que não é a data do seu aniversário, assim, Natal, por exemplo, você quer retribuir, né, aquele presente. E Deus é um presente do céu para cada um de nós. E nós precisamos valorizar o Senhor das nossas vidas. Amém. Então, assim, recapitulando, né? Não gaste seu tempo e sua energia em coisas que não edificam, em coisas que não são prioridades. Só para a gente recapitular. Em primeiro lugar está quem? Deus. Segundo? Família, esposa, filhos. Terceiro? Trabalho, porque você precisa do sustento, né? Para trazer para sua casa. Porque tem pessoas, eu cheguei a conhecer pessoas que viviam o dia todo dentro da igreja. Não é falando mal, não, mas eu olhei e vi que realmente a coisa não estava sendo cabível. Por quê? Ficava o dia todo dentro da igreja, tá? A igreja ficava aberta o dia todo. Ficava o dia todo dentro da igreja. Os filhos ficavam abandonados, né, largados. O marido ficava largado, porque estava dentro da igreja trabalhando para o Senhor. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer que você haja dessa forma, que você faça dessa forma. A não ser se você for uma viúva. Porque eu conheço também uma pessoa viúva, uma senhora viúva, que os filhos já estão crescidos, né? E ela passa o dia todo dentro da igreja, ajudando lá o pastor, porque é uma escolha dela. Né? Ela optou em fazer isso. Todos os dias ela vai à igreja e fica lá trabalhando, ajudando o pastor, ajudando as irmãs. Mas como você falou, porque ela não tem um marido e os filhos já estão criados. E ela vive só dentro de casa, então é uma ocupação para ela. Parabéns para ela. Mas se você tem uma vida, né? Uma família, né? Um lar com filhos e com esposo, não é cabível você ficar o dia todo dentro da igreja trabalhando para o Senhor, porque não é bíblico isso. Não é bíblico aí? Não é. Como é que eu estabeleço nessa ordem aí que nós falamos, né? Que essa não é uma coisa nossa, a gente volta a dizer, a palavra de Deus nos mostra isso, né? Bem claro, né? A gente resolveu fazer essa live específica porque a gente ouviu muitas respostas, né? Que, embora sejam importantes, né? Em primeiro lugar está a igreja, em primeiro lugar está o trabalho, em primeiro lugar está a minha esposa. Tudo isso é importante, só que a ordem não é essa. A ordem foi a que nós demos agora. Então, mas aí como é que você vai estabelecer essas prioridades? Usando de bom senso. Usando de bom senso, sabe por quê? Porque todos nós temos o nosso bom senso, né? À luz do bom senso, né? O que realmente é importante para você, né, como prioridade, né? À luz do bom senso, através dessas dicas que nós demos aqui, né? E principalmente, né, você pega o teu bom senso e baseia ele aqui, ó, na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Então, assim, você tendo o bom senso e baseando a tua vida, né, a tua regra de fé e conduta sendo a palavra de Deus, você vai chegar lá. Você vai estabelecer, né? Porque, assim, eu entendo que quando, em Mateus 6,33, né, o Senhor Jesus disse, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, a sua justiça, que foi o versículo-chave que nós lemos. Eu acho que o Senhor Jesus, ele foi o maior dos pedagogos, né? Ele ensinou por parábolas, então, assim, cada palavra dele traz um ensinamento para nós. E eu acho que, quando ele falou isso, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, né? Ele deixou claro que a minha vida e a sua vida, ela deve ser orientada através de prioridades. E a prioridade, qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, estar tete a tete com Deus, né? E assim, se há falta de compromisso com as prioridades, né? Se você não tem um compromisso com as prioridades, a base de tudo na sua vida, né, não vai ser construída solidamente. Você não vai ter uma base sólida para construir, que nem aquela parábola, né, do homem tolo que construiu a casa sobre a areia e do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, assim, nesta noite, estabeleça prioridade para a sua vida, firme a
sua casa sobre a rocha. Firme a sua vida espiritual, a sua vida conjugal na palavra de Deus. Isso aí, isso aí. Eu vou ler agora Jeremias 2,32. E assim, me fizeram uma pergunta outro dia assim, que a esposa estava comentando que o marido estava reclamando porque ela estava colocando as amigas antes dos filhos. Estava dando prioridade às amigas do que os filhos que ela tinha para cuidar, né? O tempo inteiro na internet, conversando com as amigas, né? Que a gente sabe que isso rouba o tempo. E o marido estava se queixando. Rede social porque os filhos rouba não estavam tendo atenção. E lá em Jeremias 2,32 diz assim, eu vou ler. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, né? Ou a noiva dos seus cintos, mas em outras traduções está, a noiva se esquece do seu vestido? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contar. Eu amo esse versículo, porque tremendo. É como se o Senhor estivesse aqui desabafando, né? Colocando alguma coisa que está assim, que ele não está satisfeito, e né? O profeta Jeremias retrata Através isso bem, do profeta Jeremias. Retrata isso muito bem. O povo ali já tinha se dissipado, o cativeiro já era uma coisa certa e Jeremias exortava. E como você falou, Cássia, era um desabafo de Deus para com aquele povo, porque ele foi tudo. Ele fez tudo a favor daquele povo e aquele povo por nada virou as costas para ele. Aí a gente vai ler uma série de coisas aí que pegaram outros deuses e esse povo pegou outros deuses e adoraram outros deuses, enfim. É um desabafo de Deus isso aí, realmente. Por dias sem contas. Quantos dias você passa sem falar com Deus? Quanto tempo você está sem falar com Deus? O Senhor sente saudade de você. Amém, glórias a Deus, verdade. Você, mulher, né? Agora mulher. Você, mulher, já aconteceu com você de sair de casa, esquecer os brincos e voltar para pegar? Conheço um monte de mulheres que já fez isso. Até minha sogra mesmo já fez isso. Minha sogra também é uma que também já voltou para casa para pegar os brincos. A gente aqui abriu a live com as máscaras, né? Fazendo assim uma dinâmica, né? Do tema que nós estamos trazendo nessa noite para vocês. Uma analogia, né? Uma analogia daquilo que é prioridade hoje, né? E falando da importância que tem a máscara hoje nas nossas vidas, né? Já aconteceu com você de sair e voltar para pegar máscara? Já aconteceu comigo. Acho que já aconteceu com todo mundo, né? De voltar para pegar o álcool gel. Se você volta, tudo bem, mas tem pessoas que não voltam, vai embora, sem máscara, sem álcool gel, sem nada. Já aconteceu, agora essa daqui todo mundo já fez. Já aconteceu com você de voltar para pegar o celular? Celular hoje é instrumento de trabalho, né? Então não tem como. Mas quantas vezes você já voltou para pegar o celular? Que esqueceu? Agora, outra pergunta. Agora, pergunta não. E quando você sai, você esquece de orar, você já voltou para voltar, para orar, para que o seu dia seja abençoado? Fica aí a pergunta, né? Você volta para orar? Você volta para orar? Né? Você não puder voltar, não quiser voltar, você já tá Você ora andando, você ora no ônibus, você ora dirigindo? Porque intimidade com Deus você tem em qualquer lugar, né? Em qualquer momento. Você pode falar com o Senhor na condução, né? No carro, na rua. Ele está com você. Está com você. O importante é que você se lembre dele, né, amor? Amém. Que você se lembre dele. O importante creio é que você se lembre. E assim, só mais uma fala. Se liberte das distrações e coloque Deus antes de tudo e de todos. Amém. E lembra-te, tem alguém que vai fazer de tudo para você esquecer Deus, para você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E nós já falamos no início de quem é esse vilão. O inimigo de nossas almas. Das nossas vidas. Interessante, né?
E assim, o que Deus tinha para falar hoje, falou através dessa live de hoje. E eu queria estar orando a Deus agora pela sua vida. Amém. Porque as prioridades são muito importantes. As prioridades na nossa vida, nós temos que estabelecer prioridades. E a nossa prioridade tem que ser a palavra de Deus. Amém? E você que vai assistir essa live em outro horário, de repente até na madrugada, né? Ouça com carinho. Ouça com carinho, que Deus vai falar com você. Com toda certeza. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais um encontro aqui que tivemos esta noite com o teu povo, com o povo santo, com o povo de Deus, com aqueles que têm interesse em melhorar, em superar as dificuldades, em estabelecer prioridades. Senhor, alcança a vida de todos aqueles que estiveram conosco aqui esta noite, na live. Alcança a vida daqueles que irão assistir essa live pela madrugada, nos próximos dias. Senhor, que Tu venhas falar, que Teu Santo Espírito venha falar aos corações presentes. Deus Pai poderoso e santo, nós Te louvamos. E que o Teu povo possa verdadeiramente estabelecer prioridades, entendendo que Tu é a prioridade desse povo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém. Que o Glórias Senhor, a Deus. Que o Senhor Jesus se revele a você. Amém. E semana que vem estaremos novamente às 20 horas com Blitz Conjugal. Deus te abençoe e te dê um final de semana abençoado. Esta noite estiveram conosco aí o meu amigo Alberto Almeida, lá de Campo Grande, amigão mesmo, a gente tem uma história junto, né? Minha tia Célia, que eu já citei aí, um beijão no seu coração, um beijão no coração do tio Ricardo. Nosso amigo, irmão, pastor Edson Silvestre, glórias a Deus. Deus possa te abençoar aí, meu irmão. Você, toda a sua família, essa Blitz Conjugal. Glórias a Deus. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. O Senhor te dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus.